Cláudia e hoje começamos aqui no canal uma nova série que se chama Contos Extraordinários pelo Mundo. E eu vou começar essa série falando para vocês uma história muito interessante e bem macabra. Vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó? Sabe o que é isso aqui, pessoal? É um túmulo mal assombrado e eu vou contar toda essa história para vocês, desde a parte real da história até as lendas que permeiam por volta dela. Pessoal, se vocês um dia quiserem conhecer aqui a região de Rio Claro, onde fica o túmulo do Barão, as proximidades da Fazenda Angélica, ó, aqui tem uma plaquinha indicando. O túmulo do Barão fica entre a Mata Negra e o distrito de Ajapi. É bem conhecido aqui o local, então é fácil de localizar. Eu vou contar para vocês uma lenda sobre esse nome Mata Negra. Aqui essa região era uma sesmaria no passado, então tinham muitos escravos por aqui na região. Inclusive esse local tem um cemitério de escravos aqui, eu vou mostrar tudo para vocês. E esse nome Mata Negra, muitas pessoas dizem que é porque tinha uma mata densa, uma mata fechada aqui no local, que hoje são plantações de cana e tudo mais. Porém, muitas pessoas dizem que não é só porque tinha uma mata densa e tudo mais. Existe a lenda de que esse local se chama Mata Negra porque muitas negras eram mortas e enterradas aqui na região. Então, muitas negras foram assassinadas aqui e foram enterradas nesse cemitério de escravos que eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora eu lhes apresento o famoso túmulo do Barão de Grão-Mogol. Esse aqui é o túmulo antigo do Barão. Como vocês podem ver, é um túmulo bem antigo. Ele morreu em 1890. E esse local onde eu estou é o antigo cemitério onde o Barão enterrava os seus escravos. Porém, o único túmulo que sobrou aqui foi o do próprio Barão. Esse local hoje é uma plantação de cana, então hoje só se encontra esse túmulo. Pode até ser que tenham restos mortais dos escravos aqui, isso a gente não tem como saber, né? Mas dá até um arrepio ficar aqui. Só vou explicar pra vocês quem foi o Barão de Grão-Mogol. Ele se chamava Walter Martins Pereira e ele adquiriu as terras da Fazenda Angélica, que antes pertenciam ao senador Vergueiro. Porém, o senador Vergueiro morreu e essas terras foram herdadas por seus filhos que não souberam administrar. Então, as terras foram vendidas. Walter Martins Pereira ficou sabendo que essas terras estavam à venda porque ele veio aqui próximo da região de Rio Claro, em uma cidade próxima chamada Descalvado, na casa de um amigo. E esse amigo falou pra ele, ó, tem umas terras ali de uma fazenda muito boa, que daria pra você comprar por um precinho legal. O que você acha? Aí ele, muito esperto, falou, vamos lá ver a fazenda. Veio ver a fazenda, resolveu adquirir parte da Fazenda Angélica, que já tinha sido bem picotada, e começou aqui a sua produção de café. E como é que ele virou o tal Barão de Grão-Mogol, né? Como é que ele conseguiu o título de Barão? Ele era somente o Walter Martins Pereira, uma pessoa normal que não era barão, e ele morava lá no norte de Minas. Aí o que aconteceu? Teve a Guerra do Paraguai, ele juntou um pessoal para ir lutar na Guerra do Paraguai, inclusive seus dois irmãos, e foi para a guerra. Após isso, ele foi condecorado com o título de Barão de Grão-Mogol, como condecoração por ele ter enviado homens para a Guerra do Paraguai, ter ajudado na guerra. E por que de Grão-Mogol? Porque Grão-Mogol era o nome do local onde ele morava. Então assim, ele se tornou o Barão de Grão-Mogol. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que deixam aqui em cima do túmulo. Pelo que eu tô vendo, esse túmulo é um local de oração. Muita gente deixa vários santinhos aqui, vasinho. E uma curiosidade... Vê se vocês conseguem enxergar aqui. Tem várias moedas, tanto atuais quanto moedas antigas, em cruzeiro, cruzado, que foi o dinheiro do Brasil no passado. Eu não sei se isso tem a ver com alguma referência da época que o Barão morreu. Eu não sei o que isso significa, mas como vocês podem ver, tem rosário, tem várias coisinhas aqui. Até aqui atrás do túmulo tem vela, inclusive tem uma vela preta aqui atrás. Não sei o que essas coisas significam. Porém, tem bastante coisa de oração aqui. Pessoal, chegamos na entrada da Fazenda Angélica. Como vocês podem ver, tem uma placa aqui de proibido visitar o casarão. Antigamente era possível visitar o casarão, inclusive meu namorado já entrou nesse casarão. Eu vou colocar algumas fotos que eu encontrei na internet do casarão pra vocês, porque hoje em dia ele tá bem detonado.
A prefeitura não deu dinheiro para reformarem o casarão e tudo mais, então o casarão tá caindo aos pedaços. Tinham várias partes que eram de madeira, de vidro e tão podres. Então, por risco mesmo da população, o pessoal não deixa mais entrar no casarão. A parte de pedra, de alvenaria ainda está em pé, que foi construída pelos escravos baianos e mineiros. Porém, as partes de madeira estão todas sem condição de uso. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó, pessoal, é o casarão. Não sei se vocês conseguem ver aqui com o meu dedo. E o casarão, pessoal, foi considerado em 1984 bem de interesse cultural do estado de São Paulo. Atualmente esse casarão é tombado e ele tem 135 anos pelos relatos que a gente encontrou na internet. Existem muitas lendas que permeiam essa região toda aqui, inclusive várias lendas permeiam a Fazenda Angélica, que teve esse nome por conta da esposa do senador Vergueiro, que se chamava Angélica. Em muitos locais se ouve, né, falar que o Barão de Grão-Mogollon era um homem muito ruim, porém existem controvérsias. Tem locais também que falam que o Barão era um homem bom. Porém, as lendas que falam sobre ele ser um homem ruim, senhor de escravo, assim como todos os outros senhores de escravo, diziam que ele fazia algumas atrocidades com seus escravos. Ele tinha caso com várias escravas, inclusive teve mais de 16 filhos com escravas. Esses foram relatos que a gente encontrou na internet, tá, pessoal? Dizem que ele engravidou várias escravas, teve muitos filhos, inclusive se apaixonou por uma das escravas. E sua esposa descobriu e ficou super brava com isso, mandou o capataz da fazenda matar essa escrava. Que o Walter ficou muito bravo porque ele gostava dessa escrava. Dizem que ele mandou prender sua esposa no sobrado da casa por 7 anos, deixou ela presa lá sem sair por 7 anos. Várias fontes na internet contam que ela se matou, se jogou pela janela e antes dela se matar, ela fez cortes no seu corpo e escreveu várias coisas na parede com seu próprio sangue. Inclusive, ela ficou louca, ela adquiriu demência de ter ficado 7 anos presa. Porém, tudo isso são lendas. Tem outras coisas que falam sobre o Walter Martins Pereira. Dizem em várias dessas lendas que o Walter, o que ele fazia quando um escravo ficava velho, ou quando era uma criança que fazia muita traquinagem, sabe? Ou quando ele ficava bravo porque um escravo tentou fugir, alguma coisa, ele mandava o capataz da fazenda matar esses escravos de uma forma bem cruel. O que ele fazia? Ele amarrava as mãos dos escravos, colocava um peso nas mãos e jogava esses escravos para se afogarem atrás em um riozinho que tinha atrás da fazenda, que hoje não passa de uma nascente, né? Dizem que atrás da fazenda tem ainda essa aguinha que passa e vários escravos eram afogados nesse local, inclusive crianças e idosos. Quando não prestava mais para ele, ele mandava afogar. Vários relatos na internet vão contra essa ideia de que o Walter Martins era um homem ruim. Muitos dizem que ele era apenas um senhor de escravo, como todos os outros da época que tinham escravos, né? Então, todos não eram boas pessoas, né? Por ter escravos, mas naquela época era normal. Então, muita gente fala que não, que ele era um homem legal. Porém, naquela época era normal ter escravo, matar escravo, enfim. Quando acabou a monarquia no Brasil, o Barão de Grão-Mogollon deixou de ser barão, porque acabou a monarquia, e ele se tornou vereador e presidente da Câmara de Rio Claro. Então ele foi o responsável por avisar o pessoal de Rio Claro que a proclamação da República tinha acontecido. Então ele que falou para o pessoal de Rio Claro que teve a proclamação da República. Inclusive, outra curiosidade sobre o Barão é que ele, aqui na Fazenda Angélica, foi um dos pioneiros aqui no estado de São Paulo a libertar seus escravos, a começar com a libertação dos escravos, a deixar os escravos livres, porque antes da proclamação da Lei Áurea, o Brasil já estava meio que sendo forçado a deixar de ter escravo, de ser um país escravagista. Então o que ele fez? Ele foi um dos primeiros a falar, ok, então, não vai mais ter escravo aqui no Brasil. Antes da proclamação ele já começou a libertar seus escravos e começou a contratar mão de obra assalariada de imigrantes. Então muitas pessoas dizem que por ele ter sido pioneiro nisso, ele não era um homem ruim, enfim. Mas muitas outras pessoas dizem que tudo isso ele fez porque ele já estava seguindo o fluxo do que ia acontecer no Brasil. Logo, a Lei Áurea já seria assinada e não teria mais escravos mesmo. Então ele fez isso antes para falar o quê? Ah, olha, eu já tô fazendo aqui, já tô vendo o que vai acontecer, já vou libertar meus escravos. Ele só tava indo na onda. Agora, pessoal, eu vou contar outra curiosidade interessante para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo essa cruz muito antiga? Ela recentemente foi derrubada, porque o pessoal tava colhendo as canas aqui e o pessoal da usina derrubou. Eles tiveram que recolocar no lugar essa cruz,
que tinha caído. E outra curiosidade, ali pessoal, na cruz, vocês estão vendo uma parte mais preta? Ali antes tinha uma placa de bronze que foi roubada, onde tinham dizeres que falavam que o barão realmente gostaria de ser enterrado aqui em suas terras. E a plaquinha que mandou fazer foi sua neta, que achou os documentos onde ele dizia que queria ter sido enterrado aqui na terra dele e não no cemitério de Rio Claro, como ele foi enterrado anteriormente. Então, em 1920, ele teve seu corpo deslocado para cá, quase 30 anos depois dele já ter morrido. A neta achou o testamento onde ele dizia que queria ter sido enterrado aqui na terra dele e removeu o corpo dele do cemitério de Rio Claro e trouxe para que ele fosse enterrado aqui, no meio do nada. E como vocês podem ver, pessoal, aqui já é fim de tarde, já está escurecendo. E vocês podem ver como o túmulo fica isolado, ó. Aqui só tem cana, a cana agora tá baixinha, eu vim gravar aqui com vocês com a cana baixinha, porém quando a cana fica alta, quase não dá pra ver o túmulo, ele fica bem escondido. Então bem aqui onde eu tô pisando, era o antigo... Jesus, o que foi isso, gente? É o vento, isso? Caiu uma pedra, é isso? Jesus amado, gente.